Barra fixa ou a puxada no pulley. E aqui eu vou trazer o nosso amigo Graviton para trazer mais material para a gente poder discutir. Lembrando que dia 12 de agosto tem promoção da minha consultoria de dieta e treino, tá? Mais informações aqui nos comentários. Bom, primeiro de tudo é que as pessoas acreditam que a barra fixa ela é superior à puxada vertical. Quando na verdade a gente está falando aqui de uma especificidade. E as pessoas ela atribuem que é melhor a barra fixa porque ela é mais difícil de se fazer. Mas na verdade ela é difícil porque você não controla o peso, né, em relação à força. Aqui eu posso escolher quanto de peso eu quiser. Então primeiro vamos fazer aqui uma revisão da puxada vertical. Nesse tipo de movimento eu consigo travar o meu joelho bem, então eu consigo estabilizar muito bem o movimento. Então aqui a gente tem um movimento que é muito mais bem controlado, porque a gente consegue estabilizar todo o tronco e simplesmente puxar, né, os braços para baixo. Quando você for executar a puxada, pense em não puxar o cotovelo para fora e para longe. Pensa em puxar ele em direção ao seu tronco. Ó. Então eu quero trazer o cotovelo no meu oblíquo. Então é quase como se eu quisesse girar o meu cotovelo para dentro. Aqui. E isso muda muito o recrutamento da onde a gente quer, que é a dorsal para dar largura, certo? Quando a gente vai executar a barra fixa, a gente tem, clica no gostei, se inscreve no canal que a barra não bateu em mim. Quando você vai executar a barra fixa, você tem uma dificuldade de conseguir fazer o movimento perfeito, a menos que você seja muito forte. Então eu vou fazer aqui no Graviton e eu já vou comentar uma diferença do Graviton e da barra fixa totalmente livre, tá? Esse Graviton aqui, ó, ele vai permitir que eu adeque o peso, né? E consequentemente quando eu estiver puxando, ó, eu vou conseguir fazer o mesmo movimento do cotovelo em direção ao tronco. Só que se eu tenho uma barra fixa que ela vem aqui totalmente reta, isso já pode dificultar um pouco para a barra não bater em mim. Eu posso tentar jogar às vezes um pouco para trás e essa jogadinha de tronco que eu dou para trás já muda a angulação do cotovelo. O cotovelo deve ser vindo junto com o tronco para mais recrutamento. Aqui eu tenho outras pegadas, tá? Pegada supinada, neutra, enfim. Quando você vai fazer a barra fixa, o que acaba acontecendo? Você quer executar o movimento, certo? De qualquer jeito. Só que você não percebe isso. E aí na hora que você vai puxar, que está pesado, você acaba roubando o exercício jogando para trás o cotovelo. Então você projeta o tronco para frente e rouba. E aí já muda muito o exercício. Uma pessoa que é muito forte, fazer um movimento concentrado, perfeito, é uma coisa. Um iniciante, fazer uma barra fixa, isso muda bastante. Então o que eu uso com os meus alunos da consultoria? Preferencialmente a puxada. Se ele for avançado, muito forte e não for muito pesado, aí eu começo a trabalhar com a barra fixa. O que muda, principalmente, da barra fixa para o Graviton? O Graviton, eu tenho os joelhos apoiados, então eu tenho uma sobrecarga ao contrário. Inclusive, eu já contei isso no canal, conto de novo. Eu fiquei muito feliz quando eu zerei o Graviton, quando eu era iniciante. Até fui falar para o meu professor, eu zerei o Graviton. Ele olhou para mim com uma cara de pena. Ele falou, putz, vou ter que falar isso para esse menino. Na verdade, aqui é o contrário. Quanto mais peso você coloca, mais leve fica. Ou seja, era justamente o oposto. Só que essa plataforma, quando eu apoio os meus joelhos nela, eu tiro o recrutamento de um músculo que na barra fixa eu trabalho. E no puxador, no pulley, eu também não trabalho. Eu vou tirar o recrutamento do abdômen. Então, quando eu estou fazendo uma barra fixa, eu uso muito da minha musculatura abdominal. E isso você pode até comprovar. Você ficar muito tempo sem fazer barra fixa e for fazer, às vezes no outro dia você acorda com o abdômen dolorido. Coisa que aqui não, porque você apoia os joelhos. Então assim, vamos supor que você tem que fazer barra fixa para passar no teste de aptidão física. O melhor seria você treinar na barra fixa e não treinar aqui, pelo menos não de forma prioritária. Ah, mas eu consigo fazer, por exemplo, 1, 2 repetições. Pois faça 1 ou 2 lá e depois faça negativas. Vai ser mais interessante você focar 100% lá, porque você tem que fortalecer todas as musculaturas envolvidas.
Então aqui a gente tem um meio termo. Lógico, se você não aguenta fazer nenhuma, você pode começar fazendo aqui de forma bem pesada, faz sentido. Uma outra diferença também importante. Se eu for executar o puxador, eu consigo aqui fazer mais técnicas avançadas de treino. Então, por exemplo, um drop set, eu só consigo fazer aqui. Quer dizer, posso fazer numa barra fixa se eu for um cara muito forte. Então eu vou colocar um monte de caneleira ou coloco um cinturão com algum peso, aí eu tiro manilha, faço drop, mas poxa, tem que ser muito forte para conseguir fazer isso. Então aqui eu consigo explorar algumas técnicas avançadas, consigo controlar melhor a cadência, consigo isolar mais o movimento. Então, antes de falar que a barra fixa é superior ao pulley, à puxada, não. São para objetivos diferentes. Se você consegue executar uma barra muito bem executada, beleza, coloca no seu treino. Se você não consegue e quer um dia ficar competente para isso, faça o graviton, certo? E você pode até usar o puxador de auxiliar, mas é melhor você focar no graviton. E se você não tem pretensões de ser ninguém na barra fixa, vamos colocar assim, você pode ficar no puxador que você vai construir dorsal maravilhosamente bem. Lembre-se que dia 12 de agosto vai ter a promoção da minha consultoria, mais informações aqui nos comentários, e eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, como perder barriga 3 vezes mais rápido. Velocidade, tudo que dá. Dá uma olhadinha aqui.